Você já pensou em fazer uma lipoaspiração? E ultimamente você tem lido conteúdo sobre lipoaspiração de definição. Será que essa é a melhor técnica para você? Assista a live que hoje falaremos as indicações, técnica cirúrgica e resultados da lipoaspiração de definição. Eu sou a doutora Juni Favarin, cirurgiã plástica. E eu sou o Dr. Eduardo Favarin, cirurgião plástico. E para quem, então, nós indicamos a lipoaspiração de definição? Gente, começando sempre falando, a indicação é sagrada. Indicação é o ponto mais importante no planejamento da cirurgia plástica. Se você indicou errado, se você que está me assistindo é cirurgião plástico e indicou errado, você não consegue corrigir. Você está num lamaçal. Se você operou errado, você consegue corrigir. Agora, indicou errado, porque tudo começa pela indicação. Tudo começa pelo passo correto. Você vai construir um prédio, você vai fazer uma boa fundação. E o prédio vai acontecer. Se você indicou errado, a fundação já saiu com problemas, você fez num areial, num lamaçal, esse prédio não vai dar certo, você vai parar na metade. A melhor indicação para a lipoaspiração de definição são as pacientes que fazem atividade física, pacientes que têm bons hábitos alimentares e pacientes que têm uma musculatura, por isso, né, consequentemente, uma musculatura desenvolvida. E elas têm uma camada fina de gordura. Então, nós vamos lá, retiramos essa camada fina de gordura, e o que aparece por baixo? O músculo. A camada de gordura está ocultando a anatomia de superfície, a anatomia dos músculos. Quando nós retiramos a gordura, aparece, né, os chamados, as sombras e os pontos de luz. Luzes e sombras da anatomia de definição, da lipoaspiração de definição. É claro que a gente pode ajudar um pouco, tirar um pouquinho mais de gordura, aonde a gente quer os vales, aonde a gente quer as sombras. E nós conseguimos resultados interessantes. Mas tudo é indicação. O paciente que tem está muito acima do peso, um panículo de gordura grande, não vai dar certo essa lipoaspiração. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o segredo dessa cirurgia, o passo a passo, como obter sucesso. Eu também tive um caso interessante na semana passada, uma paciente de 55 anos, personal trainer, mora nos Estados Unidos, e lá ela se dedica a personal trainer, faz atividade física todo dia. No passado ela havia feito uma lipoaspiração, e agora com o envelhecimento ela tinha flacidez na parede abdominal, e não queria muito a cicatriz da abdominoplastia, mas eu indiquei e falei que para ela seria a melhor cirurgia. E ela confiou em nós, e nós fizemos uma lipoaspiração de dorso, melhoramos o bumbum e fizemos a abdominoplastia. E aí ela é toda forte. Ela me perguntou, dá para fazer uma definição nessa minha abdominoplastia? Gente, não precisava fazer. Na verdade, ela tinha um panículo de gordura fino e flacidez, e irregularidade da lipo prévia. Como nós incisamos, descolamos a pele, claro, fechamos a diastase com a aplicatura e puxamos a pele, a definição vai aparecer naturalmente. Em 4, 5, 6 meses vai estar aquela anatomia muito bem, com certeza uma lipo HD, uma lipo de alta definição, porque é uma musculatura forte com pouca gordura. Então não precisava fazer nada. O cirurgião que vai fazer uma lipoaspiração de definição, ele tem que ter um profundo conhecimento de anatomia de superfície. O segundo passo, ele deve possuir tecnologias. As tecnologias não são indispensáveis para fazer a lipoaspiração de definição, mas ajudam fortemente. Principalmente o Vaser, que é o lipo ultrassônico, e as tecnologias de retração de pele para melhorar a flacidez, como o Renuvion, Argônio, BodyTite. E eu diria que isso foi, digamos assim, as tecnologias foram o que realmente fez as lipos de definição pegarem, elas entrarem realmente no rol das cirurgias plásticas. Muita gente acha que a lipo HD é recente, mas as primeiras descrições, né, da lipo HD
elas, que a gente chamava de lipossuperficial, elas são de um cirurgião plástico americano, e elas são da década de 80. Era o John Mendes que começou com essa ideia. Só que na década de 80, a gente não tinha nenhuma dessas tecnologias, a gente não tinha nem o Vibrolipo. E naquela época, meio que a técnica ela caiu no esquecimento. E aí, com a chegada das tecnologias, que foi 2010, 2008, essa cirurgia ela começou a ser falada. E aqui na América Latina, ela caiu no gosto. Existem cirurgias que elas são muito da cultura de cada povo. E a lipoaspiração, a gente percebe que é uma cirurgia aqui da América mesmo, né? Estados Unidos, América Central, América do Sul. Nós, americanos, né, que moramos aqui nesse lado do continente, a gente gosta dessas cirurgias corporais. E as pacientes valorizam e procuram. E acabou que as principais técnicas referentes a essa cirurgia, elas vêm daqui, da América Latina e aqui da América do Sul, né? Muito bem. E o próximo passo, esse cirurgião que está pensando, né, em fazer, ou já está fazendo a lipoaspiração de definição, ele deve ter um profundo conhecimento de técnica cirúrgica. Técnica em si, ele deve fazer uma cirurgia atraumática, com pouco trauma no tecido, pouca lesão tecidual, pouco sangramento. Essas cirurgias, gente, a gente vai além, né? A gente sai da caixinha. Então, nós estamos mais próximos de complicações também. Complicações simples, que são, por exemplo, o seroma, um acúmulo de líquido, que é tranquilo, fibroses também, nada grave, mas necrose de pele, hiperpigmentação da pele. Então, deve ter um profundo conhecimento, ter um material adequado e fazer uma técnica adequada. E por último, e não menos importante, eu ressaltaria os cuidados pós-operatórios. Às vezes a cirurgia é bem feita e o pós-operatório feito de uma forma inadequada compromete o resultado. Se a cirurgia for mal feita, não adianta que os cuidados pós-operatórios não vão corrigir, né? O contrário não é verdade. Mas a cirurgia deve ser bem feita e o cuidado pós-operatório também. Os fisioterapeutas também tiveram que passar por esse upgrade, porque quem mais cuida dos nossos pós-operatórios são eles. Eles e as enfermeiras, mas o fisioterapeuta ele tem uma responsabilidade direta com os resultados. Eu costumo dizer para as pacientes que a gente cria a forma, mas o que vai fazer essa forma aparecer, né, 30% do resultado dela é o pós-operatório. É a malha, são aqueles pads que nós colocamos dentro da malha, é o tipo de drenagem que é feita, são os tapings. O conjunto desses cuidados é que faz o resultado aparecer de verdade e o paciente ter o mínimo de intercorrências no pós-operatório. Dessa fala do Eduardo, a gente pode tirar 3 conclusões. Primeira coisa, lipo de definição não é para todo mundo. Na nossa prática do dia a dia, eu diria que é para 10% das pacientes. A minoria das pessoas vai ter indicação para uma lipo HD. A gente consegue fazer uma definição, a gente acaba fazendo um híbrido, né, das técnicas, mas a HD, ela é para uma minoria das pessoas, porque ela tem que cumprir esses pré-requisitos. Segundo, lipo não cria músculo, a paciente precisa ter a musculatura. Não somos nós que vamos fazer a musculatura ficar hipertrofiada, a gente faz ela aparecer, mas a paciente tem que ter algo para a gente poder desenhar. E terceiro, ela é para pacientes jovens. A gente não vai fazer um HD numa mulher de 50 anos, não parece nem de verdade. Então, normalmente, as HDs a gente reserva para pacientes mais jovens. As pacientes acima de 40 anos, a gente faz uma média definição, a gente desenha alguns grupos musculares que já estão bons, mas não dá para fazer aquele HD clássico que a gente vê nessas fotos de internet que o pessoal adora compartilhar com um monte de óleo em cima da barriga, né? Eu acho engraçado essas fotos. Tenha uma ótima semana e na semana que vem voltaremos com um novo tema de cirurgia plástica. Gente, até domingo que vem, uma excelente semana. Tchau!